Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a história da Igreja, 11º encontro, trabalhar o judaísmo da diáspora, a condição civil e política dos judeus na diáspora. Judaísmo fora da Palestina. Se bem que o termo Palestina é um termo tardio, foi criado pelo imperador Adriano para humilhar os judeus, para tirar o nome de Israel. Aí ele colocou o nome Palestina. Na época de ano 138 depois de Cristo. Na época de Cristo Jesus, os judeus são menos numerosos na Palestina que no resto do mundo. A presença judaica era maior no mundo do que na terra de Israel. Na terra de Israel, tinha cerca de 1 milhão de judeus, enquanto nas outras províncias do Império Romano, haviam cerca de 5 milhões de judeus. O judaísmo da diáspora, isto é, espalhado pelo mundo, do Império Romano, merece tanta atenção quanto os judeus da própria Palestina, da terra de Israel. O judaísmo da diáspora exercia grande influência, e essa influência foi até a destruição de Jerusalém. Embora o judaísmo de Israel tinha sua hegemonia no mundo judeu, até a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Embora estamos considerando a história hebraica, a história do cristianismo nasceu na terra de Israel e tem uma relação importante com o judaísmo. A expansão da igreja fará com que o cristianismo esteja em contato com judeus fora da terra de Israel, com o judaísmo disperso. Os cristãos irão usar as sinagogas como ponto de partida do anúncio cristão. Quando o cristianismo cresce, então o cristianismo será objeto de perseguição por parte dos judeus. A origem da dispersão. Antes mesmo da época do nascimento do cristianismo, os judeus estabeleceram fora da terra de Israel, seja na Síria, região próxima de Israel, seja na Síria, região da Mesopotâmia, ali aquela região, seja no Egito. Com a conquista de Alexandre Magno, foi aberto aos judeus as portas para todo o Oriente. Depois, com as conquistas mais tardes dos romanos, a presença judaica se espalhou em todo o Mediterrâneo. Judeus estavam presentes como soldados, comerciantes, escravos, deportados. Os judeus se estabeleceram por toda a parte, mantendo a sua raça, e gozavam de proteção dos príncipes em Alexandria, no Egito, como vemos em Alexandre Magno, que fundou a cidade de Alexandria, dando à cidade seu nome. Em Alexandria criou-se leis que davam aos judeus direitos iguais aos macedônios, aos gregos. Isso nos informa Flávio Joséfo na sua obra Contra Ápio, no livro 2, capítulo 4, parágrafos 35 a 37. Também na obra Guerras Judaicas, no livro 2, capítulo 18, no parágrafo 7, número 7. O mesmo encontramos em Fílon de Alexandria, em Flacos,
em Flaco, né? Capítulo 44. Os Lágidas protegeram os judeus. Os Lágidas eram uma dinastia grega que reinou no Egito depois de Alexandre Magno. Então, a dinastia Lágida. Os Seleucidas, que agiram na Palestina, reis de procedência da Macedônia, fundada por Seleuco Nicator, que foi general de Alexandre Magno, herdeiro também do reino, né? E que, após a morte de Alexandre, ele tomou o império que vai do rio Eufrates até a Índia. Eles, os Seleucidas, na Palestina, perseguiram os judeus e foram tiranos, mas na Anatólia, na Ásia Menor, protegeram os judeus. Os romanos, no tempo de Judas Macabeu, ano 161 a.C., tinham sustentado os judeus em Israel. Isso foi estendido até o tempo de Simão, 139 a.C. Os judeus foram protegidos em todo o império. César fez um acordo com Hircano no ano 63, 64 a.C., garantindo os privilégios aos hebreus, reconhecendo também o direito de intervir em favor deles, o direito do império de agir em favor dos judeus. Augusto, Tibério e, sobretudo, Cláudio, esses imperadores protegeram os judeus, embora exigisse deles o respeito à paz pública e aos direitos dos outros grupos. A política romana se adapta às circunstâncias diante dos hebreus, com uma grande docilidade. Na Palestina, os romanos respeitaram e fez respeitar o culto hebraico, mas acompanha supervisionando severamente a movimentação política, reprimindo qualquer manifestação de independência. Em Roma, o império, por meio das autoridades, então em Roma fica atenta a fim de manter a paz pública, onde os judeus dão sinais de perturbá-la, visto que em Roma, como em Alexandria, são verdadeiramente numerosos. Mas nas cidades helenistas gregas de menor importância, os judeus correm grande perigo. Roma os vê como súditos do império, devotos do império, e dispostos a lhes dar preferência diante dos interesses civis. Os imperadores romanos reconhecem essa fidelidade e, assim, protegem os judeus contra as autoridades locais. Em vão, os magistrados, por exemplo, de Tralli, declararam ao procônsul Rabírio que eles desaprovavam esta proteção. O procônsul insiste, e os magistrados tiveram de se submeter. Em Laodiceia, o procônsul afirma que, por razão de amizade e aliança com os romanos, os judeus não deviam receber ordem de ninguém, nem sofrer coisa alguma na província. Trata-se de uma carta a Laodiceia que encontramos em Flávio Joséfo na obra Antiguidades Judaicas, livro 14, capítulo 10. Esta imunidade dos judeus foi aceita de bom grado pelos gregos, mas não se deve acreditar totalmente, porque diante da exigência romana, os gregos tinham também que se submeter a estas leis. Os desobedientes à lei de proteção dos judeus deveriam responder ao imperador,
e eram, quando acontecia, condenados à morte, como Isidoro e Lampão, condenados pelo imperador Cláudio, porque eles agiram contra os judeus. A importância da população judaica. Não devemos admirar que os judeus, protegidos por Alexandre Magno, pelos Lágidas e Seleucidas, e sobretudo pelos imperadores romanos, eles se difundiram em grande número no mundo mediterrâneo. Já no segundo século a.C., encontramos na obra Sibilas, livro 3, parágrafo 271, onde afirma: a terra está plena da raça dos judeus. Estrabão, no tempo de Augusto, imperador, afirma sobre os judeus: eles invadiram todas as cidades, dificilmente encontramos lugar onde esse povo não foi acolhido, e se tornaram senhores. Esta citação encontramos em Flávio Josefo na sua obra Antiguidades Judaicas, isto é, no livro 14, no capítulo 7. Os escritores judeus vão mais adiante. Filo de Alexandria afirmava que os judeus formavam a metade do gênero humano. Encontramos na obra de Filo de Alexandria, Legatio ad Gaium, número 31, que no país onde se estabeleceram, eles correspondem à metade da população local, como Filo afirma na Vida de Moisés, livro 2, capítulo 27. Referindo ao Egito, Flávio Josefo afirma que a população judaica é bem numerosa. Em Alexandria, 5 bairros que constituíam a cidade, 2 deles têm população de maioria judaica. São chamados quarteirões judeus. Em Flacum, capítulo 8. Estrabão dizia, Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, livro 14, capítulo 117, que existe um bairro de Alexandria que estava reservado a este povo. No tempo do massacre dos judeus no ano 66 depois de Cristo, Flávio Josefo os coloca concentrados no bairro Delta, no livro Guerras Judaicas, livro 2, capítulo 18. Filo afirmava que a população judaica em Alexandria era cerca de 1 milhão, ao mesmo número da população que existia em Israel. Filo de Alexandria, em Flacum 6, afirma que cerca da 8ª parte da população total da cidade era judia. Na Síria, na Ásia Menor, os judeus foram numerosos. Em Roma, a importância da colônia judaica vem demonstrada com muitos fatos. O número de sinagogas, da atividade tida por Cícero por ocasião do processo de Flaco, Cícero pro Flaco, capítulo 29, da embaixada judaica no ano 4 a.C., que se apresentou a Augusto, que veio acompanhado de 8.000 judeus. Também essa embaixada mostra a importância dos judeus em Roma. Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, livro 17, capítulo 11. Também no livro Guerras Judaicas, livro 2, capítulo 6. No governo de Tibério César, uma consulta do Senado alistou e fez partir para a Sardenha 4.000 jovens judeus libertos. Tácito, nas obras Anais, no livro 2, capítulo 85, e Suetônio,
na sua obra Tibérios, número 36. A condição civil e política dos judeus. A diáspora judaica, numericamente, era bastante considerável e forte em sua coesão e unidade. Seus membros podiam ter o direito de cidadãos romanos. Muitos conseguiam a cidadão romana por alforria comprada. Outros a possuíam por privilégio. Alguns frequentemente tinham o direito de ser cidadãos romanos dado pela cidade a que pertenciam, como Paulo apóstolo era cidadão romano. Atos capítulo 16, versículo 37, mesmo Atos capítulo 22, versículo 25. Ele era cidadão de Tarso, sua cidade. Atos capítulo 21, versículo 39. E ao mesmo tempo judeu. Como segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Embora fossem cidadãos romanos, os judeus eram, antes de tudo, judeus, seja em Alexandria, seja em Roma, seja em Tessalônica ou qualquer outro lugar. Eles consideravam como cidades, a pátria, a cidade que viviam, mas veneravam Jerusalém como a cidade por excelência. Filho de Alexandria, em Flaco 46, nos afirma isto. Esta situação era dificilmente tolerada nas cidades gregas, onde habitavam os judeus. Em Alexandria, os judeus eram contestados de forma áspera pelo direito de ter a cidadania romana. Em Cesareia, o conflito foi mais violento e provocou revoltas sanguinárias. Eles fizeram recurso a Roma para que fossem defendidos, mas foram condenados por Nero, gerando um grande massacre dos judeus em Cesareia, onde cerca de 20.000 judeus foram mortos. Mas a resistência das cidades gregas não podiam prevalecer contra a vontade romana, visto que Roma, em muitas situações, sustentava os judeus, assegurando-os, na maior parte das cidades gregas, um núcleo de cidadãos devotos à sua política. Entretanto, quando o interesse da pátria de Israel estava em conflito com Roma, os judeus do Império se levantavam unidos para defender a Terra Santa, Israel e Jerusalém. Podemos ver essa situação quando da grande revolta do ano 66-70 depois de Cristo, e também durante os últimos anos do Império de Trajano, 115-117 depois de Cristo, e enfim na terrível guerra que levantou todo o império contra os judeus na época de Adriano, 134-138. É em 138 que Adriano proíbe que a cidade volte a se chamar Jerusalém e lhe dá o nome de Hélia Capitolina. No templo destruído na época de Tito, no ano 70, ele edifica então um templo a Júpiter. Esta unidade nas lutas nacionais revela os sentimentos profundos dos judeus da diáspora com a terra de Israel. A fé e a prática da religião podem ressentir os efeitos do afastamento de Jerusalém, mas esses judeus ficavam, em caso de conflito, unidos à raça e à religião. Muitos fatos manifestaram esta forte coesão religiosa, sobretudo na influência exercitada dos judeus da Judéia e aqueles da Mesopotâmia, da Babilônia, que descendiam de judeus deportados pelos assírios e caldeus, que jamais retornaram à Galiléia, mas que assimilaram todas as reformas elaboradas pelos escribas
do tempo de Esdra. Podemos ver o livro de Esdra na escritura do Antigo Testamento. De todos os dispersos, os mais numerosos e poderosos eram os alexandrinos, que mantiveram contato mais próximo com os judeus da Judéia. Havia no século IV, quinto e quarto, um templo no Egito, templo na cidade elefantina, dedicado a Javé. Isso vai criar um certo conflito, porque Jerusalém vai afirmar que o único templo de Javé é o de Jerusalém. Então, essa comunidade judaica era tão forte que eles também tinham um templo, né, dedicado naquele tempo a Javé. O esforço literário nascido em Alexandria, bastante considerável, quer fazer com que os pagãos conhecessem a história e a fé judaica. A legislação de Moisés, a Torá, a lei, os grandes homens e mártires do judaísmo do tempo dos Macabeus. Depois nós vamos dar continuidade, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.